de novo, né, para aqueles que já estavam aqui na primeira palestra. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a experiência de estudar no Reino Unido e uma experiência de aprendizagem contínua, de como a gente desenvolve a capacidade de aprender sempre, né, e de como essa experiência se transforma também numa experiência para a nossa vida. Então esse é o foco da nossa conversa, e o que eu pretendo é passar um pouco da minha experiência, não é nenhuma apresentação acadêmica, mas sim de vida, assim, daquilo que a gente vê, percebe. Esse é o título em inglês, né, da palestra, que se a gente tivesse que traduzir, eu colocaria dessa forma, né? Então, eu traduzindo a ideia, né, seria estudar no Reino Unido, oportunidade para construir as bases de um processo contínuo de educação e de uma educação para a vida. O que por que essa experiência, né, de aprendizagem contínua, o que é isso para a nossa vida? Primeiro, acho que a ideia quando a gente fala em estudar no Reino Unido, nós estamos falando de uma educação voltada, primeiramente, para o desenvolvimento do compromisso da pessoa com a sua própria educação, uma educação contínua. Por que isso? A experiência que se tem lá, né, a qualidade das instituições, biblioteca, o ambiente de aprendizagem, né, a infraestrutura física, o corpo docente, os recursos disponíveis para a pessoa, estimulam a vontade de aprender, né, de maneira permanente. Quer dizer, criam as condições adequadas para que a gente sinta que é a partir de um aprendizado contínuo que nós conseguimos nos desenvolver sempre, né, ao longo de nossa vida. Porque aprender hoje não é fazer um curso, né, não é fazer um curso, um college, não é fazer uma graduação, não é fazer um mestrado, um doutorado, mas a gente tem que entender a educação como algo que está na nossa mente, né, de maneira permanente e que nos leva a desenvolver as nossas competências, as nossas habilidades ao longo de nossa vida. Podemos estar com 50, 60, 70 anos, nós temos que ter a mesma motivação para estar aprendendo. Porque se perdermos essa motivação, a gente perde o sentido de viver. Porque o mundo é dinâmico, as coisas vão se alterando, né? E se a gente não procurar aprender sempre, nós vamos ficando um pouco atrofiados, né? Isso vai criando até uma sensação de mal-estar, uma perda de sentido. Então, acho que a ideia o meu sentimento, a minha leitura é de que o que acontece no Reino Unido é que as condições básicas para desenvolver uma pessoa com esse perfil estão lá presentes, né? Há uma condição para isso. Quer dizer, a pessoa se habitua, desenvolve essa capacidade e ela acaba se comprometendo com esse processo permanente de desenvolvimento. Correto? Um segundo ponto, né, que para a construção de um processo de aprendizagem que seja fruto da motivação individual e coletiva. Todos nós sabemos que a gente sente vontade de fazer algo quando a gente encontra sentido naquilo que nós estamos fazendo. Quer dizer, isso é a motivação. Né? A gente vê, olha, eu quero fazer isso porque isso tem um significado para a minha vida, tem um significado de que eu vou dar um passo à frente, de que eu vou evoluir, de que eu vou crescer, de que eu vou conseguir me posicionar de maneira diferente, que eu vou poder ter uma carreira diferente, posso ser uma pessoa diferente, um profissional diferente. Então esse sentido, ele nasce dentro de nós, só que as condições para que esse sentido exista dentro de nós, vem do ambiente que a gente vive. Então, se você chegar, o que acontece muito, às vezes, e isso em várias partes do mundo, né? Não deixo de lado o Reino Unido, mas às vezes a pessoa, se ela chega
numa sala de aula e aí ela está motivada para fazer uma faculdade, mas chega lá e encontra um professor que não é adequado, né? Precisa de um livro, não tem. Precisa fazer um trabalho no computador, a internet é lenta, não consegue, não existe. O que vai acontecendo com aquela motivação inicial da pessoa? Ela vai perdendo, que ela vê que aquele espaço não proporciona as condições para o seu aprendizado. Então ela se desmotiva e daí ela fala, então eu vou fazer o mínimo necessário para chegar no fim desse processo, porque muitas vezes essa pessoa precisa do diploma e de um certificado, né?